Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 13 de dezembro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre a inserção de assembleanos na academia é o professor e doutor Elias Binja. Professor, pastor Elias Binja, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleana e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Meu querido pastor Éder, quero primeiramente agradecer o convite de fazer parte dessas memórias e aproveitar o ensejo para saudar a todos os ouvintes, a todos os nossos participantes, né? Os nossos internautas que fazem parte dessa grande construção da memória das Assembleias de Deus. E eu me sinto honrado em fazer parte desse momento tão significativo na história da Igreja brasileira. Queridos internautas, hoje é uma live muito especial, é a última do ano, e nós vamos retornar com as lives 10 de janeiro do próximo ano. Então, hoje nós vamos fechar aqui com chave de ouro, e o professor Elias Binja, também pastor, que prefere ser chamado de irmão, não é isso, professor? Vai colocar a cereja no bolo. Hoje o senhor vai colocar a cereja no bolo, que a gente vai fazer aqui o encerramento das lives de 2020. E a temática sugerida para o fomento da nossa entrevista, o nosso bate-papo, é a inserção de assembleanos na academia. Queridos internautas, participem, deixem o like, o joinha, comentem. Se desejarem, pode compartilhar, porque hoje vamos ter aqui uma aula de altíssimo nível com o professor Elias Binja, que vai nos trazer reflexões pontuais, relevantes, sobre como se dá a entrada e o desenvolvimento, também a conclusão da trajetória dos evangélicos, sobretudo os assembleanos, na academia. Professor Elias Binja, é uma honra tê-lo aqui, viu? Só Deus sabe da alegria do meu coração de recebê-lo, mas vamos para o que interessa, vamos tocar o barco e vamos para a primeira pergunta, e eu quero que o senhor fique à vontade, não precisa se preocupar com o tempo, e o senhor pode desenvolver a sua argumentação com toda a tranquilidade, porque estamos aqui para ouvi-lo com toda a paciência que Deus tem nos dado. Ficou mudo, ficou mudo. Mudo? Mudo, não consigo ouvi-lo. Não consegue? Está me ouvindo agora? Não, não. Também não. Deixa eu pedir aqui eu não socorro. Sei. Bom, deixa pôr o fone, talvez. Vamos aqui. Vamos ver se com o fone aqui melhora. Eu vou também pedir para os internautas... agora sim. Estou ouvindo. Agora sim? Isso. Sim, okay. sim. Ótimo, sim. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Com base no tema, a inserção dos assembleanos na academia, professor Elias Binja, a primeira pergunta é a seguinte: é mito ou realidade que o estudo intelectual fomentado na academia desconstrói a fé cristã? Vou repetir. É mito ou realidade que o estudo intelectual fomentado na academia desconstrói a fé cristã? Pastor William, muito obrigado pela colocação. Eu começaria por dizer que isso é um mito. É um mito porque a academia não é contrária ao cristianismo, né?
A academia, pelo contrário, ela é favorável, porque quem constrói a academia no Ocidente, primeiro, é o cristianismo. E segundo, há uma vertente do cristianismo, que é o protestantismo, que vai dar uma ênfase significativa ao estudo acadêmico que a Igreja Católica anteriormente não havia dado. Mas não podemos nos esquecer que a escola, né, nasceu dentro da igreja. Né? A universidade nasceu dentro da igreja. As maiores universidades conhecidas hoje no mundo, todas elas nasceram nos fundos de uma igreja. E sob a tutela de uma igreja. É claro que, nesse sentido, nós não podemos concordar com esse pensamento de que a academia ele desconstrói a fé. Pelo contrário, constrói. Agora, precisamos abrir parênteses e fazer algumas ponderações. A academia expõe a fragilidade do ensino doutrinário que é passado na igreja. E que quando o membro sai da igreja para a academia, todo aquele ensino é posto à prova. É claro que se não tem sustentação, é claro que essa construção se desconstrói. O problema não é da academia. O problema é da fragilidade do ensino, né, veiculado dentro das nossas instituições. Porque há um tempo para cá, as nossas igrejas se descomprometeram, né, com o ensino da doutrina. Então, o que está doutrinando os nossos membros hoje são os hinos evangélicos, né, as canções gospels, são as pregações que estão disseminadas pelas redes sociais, pelas mídias em geral, e isso é o que está doutrinando os nossos membros. As nossas escolas dominicais estão fragilizadas. Os professores são mal preparados. Os desafios desses alunos que afluem, não só na escola dominical, quanto nos nossos cultos, lidam com desafios tão grandes que o nosso ensino eclesiástico não está dando conta desse desafio. Então, o membro sai da igreja com uma base doutrinária frágil. Quando chega na academia, essas questões são postas à prova. Como ele não tem sustentação daquilo que ele leva como base da sua fé, então ele se sente traído pela academia. O problema não é a academia. O problema é o frágil ensino que nós estamos passando para os nossos membros. Porque, de outra forma, não teria sentido nós, cristãos, marcarmos presença na academia. Por exemplo, construiu-se a ideia segundo a qual, né, a academia é ateia. Não! Isso é falso. Né? O ateísmo é uma exceção à regra, não é a regra. A regra é a fé. Porque a academia nasce dentro da fé. Agora, é claro que com o andar do tempo, final do século XVII, século XVIII, é que há um exturgir, um emergir desse movimento que cria aversão com a fé, primeiro por causa dos componentes históricos, né, os ranços históricos, né, criados no período medieval, com a Igreja Católica, que perseguiu acadêmicos, enfim. Há um ranço em relação a isso. O outro ranço são as guerras suscitadas a quando da Reforma. Porque a Igreja Católica não queria dividir a Igreja, mas também não aceitou as propostas de Lutero. Consequência, aconteceu uma cisão entre a Igreja Católica com as igrejas reformadas ou protestantes. Consequência, essa relação ficou tão tensa que nasceram as guerras ditas guerras santas. E isso gerou um mal-estar, primeiro na Europa e depois no resto do mundo. Haja visto, por exemplo, os ingleses que fundaram os Estados Unidos são cristãos fugidos da guerra. Né? Então, por conta dessas tensões no interior da própria igreja, vai gerar esse sentimento de aversão.
né? Mas esta versão não é a regra dentro da academia. A academia, ela é regida, ela é movida pela fé. Agora, por conta dessa distância que nós começamos a construir, né, de uma forma fictícia de que a academia é contrária à fé, então começamos a delegar a academia àqueles que não professam a fé. Resultado, hoje parece que a academia é antitética à nossa fé. Não, não é verdade. Nós é que estamos dando de bandeja àqueles que não acreditam no que nós acreditamos. Queridos internautas, professor Elias Binja, ele tem cabedal para falar o que está dizendo, porque, além de ser formado pela academia, ele atua profissionalmente como docente na academia. Então, ele não está apenas falando teoricamente. Na prática, ele tem a sua experiência do cotidiano e ele respira o oxigênio da academia durante o ano letivo. Nesse ano aí é mais umas aulas remotas, né? Porque a situação da aula presencial está suspensa provisoriamente até que a questão da pandemia seja resolvida. Mas olha, o professor Elias Binja foi muito claro que é um mito. Agora, professor, como o senhor analisa a inserção de evangélicos, especialmente de assembleianos, no corpo discente, isto é, os alunos que estão entrando na academia? E aí eu pediria uma gentileza do senhor fazer um recorte na linha do tempo entre os séculos XX e o século XXI. Ótimo. Querido pastor, é muito interessante fazer esse recorte, né, porque, bom, enfim, anteriormente a igreja viveu e conviveu bem com a academia, né? A gente pensa, por exemplo, nos maiores filósofos que a história conheceu, todos eles eram cristãos, ou católicos ou protestantes, e os protestantes ou luterano, ou anglicano, enfim. Então, ou metodistas, tanto é que aqui no Brasil nós temos grandes centros universitários particulares, né, que são regidos por essas instituições. Temos lá em São Leopoldo, uma instituição fortíssima, cristã. Temos aqui em São Paulo, tanto a PUC, as PUCs, né? Temos os Mackenzies, as metodistas, as batistas. Temos várias universidades cristãs que estão aí ainda para dar esse testemunho histórico. Mas as igrejas evangélicas, de forma geral, que vão nascer aí do século XX para o século XXI, são igrejas que nasceram de um projeto missionário leigo, né? A maioria dos missionários que vieram para o Brasil e fundaram essas igrejas, as assembleias e, enfim, vamos aqui focar a Assembleia de Deus, nós sabemos que os nossos irmãos eram leigos. Eles não tinham nem trânsito na academia, né, e nem tinham uma formação acadêmica, né, que seja teológica, condizente. Então, criou-se, a partir dessa consciência leiga, de que a academia é desnecessária para o trabalho missionário. Tanto é assim que construiu-se a ideia segundo a qual, e até fazendo uma má interpretação do texto, de que a letra mata e o espírito vivifica. Isso era pregado de púlpito, os pastores orientando os irmãos a não irem para a faculdade, né? Por quê? Porque a letra mata, o espírito vivifica. Então, como é que eu prego? Leia o Salmo, abra a boca e eu te encherei, e assim. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica negativa nesse sentido, a priori. Por quê? Porque essa igreja leiga, né, criou um movimento e as igrejas históricas não conseguiram. As igrejas históricas ficaram para trás. A igreja cresceu a partir desse avivamento leigo, e não só no Brasil, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Eu venho de um país
né, que conheceu aí as vicissitudes da colonização, foi um dos últimos países a ser independente em 75, né, e em 75 abriram-se as porteiras para uma evangelização do país, ainda assim sob a égide do socialismo marxista-leninista, com todas as dificuldades. As igrejas leigas sustentaram a igreja no país. A igreja cresceu durante o período da perseguição. Então, não estou fazendo aqui uma crítica, no sentido... Mas eu estou chamando a atenção que este foi o primeiro momento das nossas igrejas evangélicas, né? Em que os próprios missionários, por não terem trânsito na academia e não terem uma formação, então não sabiam o que acontecia na academia e criaram esse discurso que acabou desestimulando os nossos fiéis a frequentarem a academia. O resultado qual é? Que nós temos um vão que vai mais ou menos de 1915 a mais ou menos 1990, 95, em que nós não temos evangélicos na academia. E durante esse tempo em que nós estávamos pregando a letra mata, o espírito vivifica, os não cristãos estavam estudando. E numa fração de décadas, a academia foi tomada por pessoas que não professam a nossa fé. Só que no final do século XX, 1990, 91 em diante, nós começamos a perceber que a própria igreja acorda para a realidade e percebe a necessidade de dar um preparo teológico aos seus obreiros para fazerem um trabalho condizente com essa realidade de mudanças sociais, culturais em curso no nosso país. Por quê? Porque se você não tivesse pelo menos o ensino médio, você não conseguia trabalho decente. Você condenava os seus membros a viverem de bicos. E a igreja não vive de bicos, nós não vivemos de bicos. Então, os próprios pastores, né, nós os pastores, começamos a nos despertar para essa necessidade de capacitar melhor os nossos membros, criar condições para que eles adentrem na sociedade, ocupem lugares de destaque, porque lá precisam influenciar, mostrar a luz do evangelho, o caráter, a disciplina e tudo mais. Inclusive, precisamos entrar na política e marcar presença nela. Só que para fazer isso, sem um diploma, você está fadado a não marcar passos significativos. Daí, então, há uma necessidade de estimularmos os nossos membros a irem à escola, a irem estudar. O resultado é fabuloso, que ainda no final da década de 90, eu me lembro quando cheguei aqui no Brasil, nós tínhamos pouquíssimos membros das igrejas evangélicas nas nossas faculdades teológicas, né? Porque o medo era, olha, teologia desvia os membros, olha, filosofia é a ciência do diabo, e outras coisas parecidas a estas. Mas aos poucos vai se desconstruindo essas ideias e vai se percebendo que, na verdade, o problema não está na academia, o problema está na maneira como nós compreendemos a academia. Então, hoje, a minha alegria ao entrar na sala é perceber que eu não me apresento como pastor ou como cristão ou coisa do gênero. Não, eu entro na sala e me apresento como professor. Mas, aos poucos, os alunos percebem que há alguma coisa diferente. O professor não fala palavrão, o professor não tem frequência naqueles lugares, o professor não faz isso, não faz aquilo. Quando o aluno chega com uma desculpa, seja ela qual for, o professor se coloca no lugar do aluno, compreende. Oh, esse professor é diferente, alguma coisa está acontecendo. E aí as redes sociais estão aí para facilitar a vida de quem faz pesquisa rápido e daqui a pouco descobre que é pastor. Resultado. No dia seguinte, vem no canto da orelha, pastor, paz do Senhor. Então, hoje, já no século XXI, né, a nossa alegria é ver esse contingente de evangélicos que estão vindo para a universidade em busca de preparo, e aí eu digo com propriedade que não são poucos.
Eu já dei aulas em turmas que mais ou menos 95% eram evangélicos, das mais distintas, né, denominações. Né? Então, a alegria é tamanha, e é claro, a gente também não vai abusar, levar as nossas doutrinas para dentro da sala, mas é satisfatório mostrar, por exemplo, numa aula de filosofia, que a filosofia não é aquela ciência do diabo como nos disseram lá atrás, que a filosofia ela é tão acadêmica quanto nos ajuda, inclusive, a melhorar a compreensão que nós temos das escrituras. Então o aluno vai ficando deslumbrado. Eu não sabia disso, não sabia daquilo. E quando é confrontado, por exemplo, com uma disciplina, com uma teoria que contraria a sua fé, o aluno já não tem dificuldade de procurar ajuda. Professor, estou tendo aula de psicologia, estou tendo aula de história, estou tendo aula de Freud, estou tendo aula de David Hume, eu preciso de ajuda. Como é que eu compatibilizo essas ideias com a nossa fé? É off, você chama o irmão, senta com ele, mostra o que é, o que não é. Então, aí você percebe que, puxa vida, é possível ser um bom acadêmico, ser um bom estudante, sem cair nas malhas destas teorias, claro que elas existem, que são contrárias à nossa fé. Né? E sem entrar naquela crise de choque, de confronto de ideias, que acabam resultando naquelas relações equidistantes entre professor e aluno, onde o professor discrimina o aluno porque o aluno professa a sua fé naquela ou naquela denominação. Eu tenho uma experiência no curso de filosofia, uma professora entra na sala e havia de dar a aula sobre mito e senso comum. Mito e senso comum. Pensei, já tive isso no curso de teologia, então isso tranquilo. Vamos ver o que a professora traz de novo nessa temática. E aí a professora começa a provocar com os evangélicos. E eu era o único evangélico nesse momento na sala. E aí começou a falar, tal. Aí os crentes fazem isso, acreditam nisso, acreditam naquilo. Daqui a pouco alguém disse, professor, o Elias é crente, é pastor. É pastor. Aí a professora pensou, bom, eu vou malhar o Elias. Vou pegar o Elias como o nosso Judas e vamos malhá-lo hoje. E aí disse, Elias, em pleno século XXI, você ainda acredita no Gênesis 1? Eu disse, professora, eu não posso responder com sim ou não, me permita falar. E aí eu fiz uma dissertação de Gênesis 1 de 30 minutos. Quando terminei de falar, a professora disse, bom, de Bíblia eu não entendo nada, eu peço desculpas. Exato, não entendo nada, nunca frequentei uma igreja, então vamos deixar as questões da fé com o Elias, eu vou cuidar da minha área, que é filosofia, isso é que eu entendo, e vamos para frente. Nunca mais ousou lançar provocações em relação à nossa fé. Mas isso é uma base que eu trago, primeiro, da igreja e segundo, do curso de teologia que eu fiz previamente. Então, quando você está seguro da sua fé, você está à altura de defendê-la diante de qualquer pessoa. Não importa o título que tem, não importa a função que ele exerce dentro da sociedade. Agora, esta segurança é o que nós, na academia, estamos procurando passar para os nossos irmãos que estão chegando ainda assustados, surumbados, né? Ainda com algumas ideias, será que será, não será? Teve um dia um aluno chegou e disse, professor, eu só quero te agradecer. Só quero te agradecer. Aí eu perguntei, mas por quê? O que foi que eu fiz? Não, professor, você não fez, na verdade, você não fez nada. É o que você é, que me ajuda. Aí eu fiquei curioso, mas como assim? Professor, eu estou fazendo o curso tal, comecei a ter aulas sobre a disciplina tal, e isso começou a chocar violentamente com a minha fé. Então eu comecei a dar razão
a um líder da igreja que me aconselhou a não fazer faculdade. Porque ele me disse que era incompatível a faculdade com a fé. Mas quando eu entro na sala e percebo que a pior disciplina de que esperava é a disciplina que mais me edifica, que é a disciplina de filosofia, que eu também dou, e aí eu descubro que o meu professor de filosofia não só é cristão, como é pastor. Professor, isso me trouxe um alento tão grande e me mostrou que não há incompatibilidade. Então, eu só continuo fazendo a faculdade por causa da sua presença aqui na faculdade. Porque você é a prova de que é possível ser um bom cristão e ser um bom acadêmico. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo, né? Em alguns cursos, por exemplo, cursos de pedagogia, né? Cursos de serviço social, cursos menos, um pouco menos, mas o curso de administração, cursos de gestão, o tanto de evangélicos, assembleianos que nós temos, não está escrito. Não está escrito. É só um aluno descobrir que o professor fulano é cristão, é pastor, aí já, daqui a pouco eles próprios vêm. Professor, eu também sou cristão, sou da igreja tal. Eu sou da igreja tal. Aí você percebe que tem uma comunidade dentro da sala que professa a mesma fé que eu. Então, isso tem sido motivo de muita alegria. Aí, a minha esperança, né, e o estímulo que eu tenho dado a esses alunos é o seguinte: meninos, não pensem que a faculdade é tudo. Vocês precisam caminhar um pouquinho mais, precisam chegar no doutorado para vocês ocuparem o lugar que eu ocupo hoje. Porque amanhã vocês vão ter que dar boas-vindas a outros irmãos. E eles vão se sentir seguros ao saberem que temos um irmão à nossa frente como professor. Então, se hoje eu passo essa segurança para vocês, agora vocês precisam se preparar para amanhã vocês darem segurança aos irmãos que ainda vão chegar na universidade. Ah, queridos internautas, eu estou vendo que essa live vai varar a madrugada. Professor Elias Vinja, eu fico aqui até as 4 da manhã te ouvindo, dando glória e tomando água. Professor, o pessoal Sim. quer saber a sua nacionalidade. Meus irmãos, hoje eu sou um cidadão de 2 nacionalidades, né? Eu nasci e cresci em Angola, né? Eu vim para o Brasil, eu estava com 24 aninhos, aí já estou aqui há 21 anos, então é só fazer a conta, já estou há bastante tempo. Nesse meio tempo eu me casei, sou pai de 2 filhos, então hoje eu tenho nacionalidade brasileira também. Então eu sou um angolano brasileiro, um brasileiro angolano, né, nesse sentido. Então vamos tocar o barco aqui, professor, para a próxima pergunta, porque o tempo urge. É verdade. Vamos lá, então. Professor Elias Vinja, até que ponto o docente, o professor e a professora em sala de aula pode influenciar positivamente ou negativamente no que diz respeito à fé do aluno e da aluna de pertença assembleiana? Estamos falando dos evangélicos, especialmente dos assembleianos, porque esse canal do Facebook é das Assembleias de Deus, mas fique à vontade para fazer a análise lato e estrito, tanto dos evangélicos como dos assembleianos. Amém, amém. Bom, a primeira coisa é dizer que, estatisticamente, é muito difícil estabelecer um parâmetro, porque essa estatística não existe. Em termos acadêmicos, nós não temos uma estatística, por exemplo, nos cursos tais, temos tantos evangélicos e não evangélicos, porque, aliás, no formulário de inscrição ou de matrícula, não aparece, né, a profissão de fé ou coisa parecida. Então, é extremamente difícil. Os dados que eu estou passando aqui são os dados das minhas salas de aulas, né, do meu cotidiano, da minha vivência
né, aí de ano em ano. E eu estou dentro da academia desde 2005, minto, 2004. Eu dou aulas na universidade desde 2004, então tenho uma trajetória relativamente longa dentro da academia. E essas experiências me fazem dizer as coisas que eu estou dizendo. Em termos de influência, a influência é muito positiva. Assim, é muito positiva. No sentido de, se o docente, né, quer dizer, vive integralmente a sua fé. Porque nós temos também alguns irmãos que entenderam mal a fé, né, e fazem separação dos espaços. Né? No templo, estou no espaço sagrado. Na sala de aula, estou no espaço profano. Meu irmão, isso aí é coisa que a sociologia trouxe para nós. Nós, os cristãos, não vivemos assim. Todo espaço é sagrado, porque nós consagramos o espaço. Nós somos sagrados. Então, em todo lugar onde marcarmos presença, o Espírito Santo está conosco ali. Logo, aquele lugar é sagrado, porque nós estamos lá. Então, não tem essa de lá na igreja eu vivo uma coisa, aqui na universidade eu vivo outra coisa. Na igreja eu sou pastor, aqui eu sou professor. Não, não tem essa. Eu sou professor na igreja e na universidade, assim como também sou pastor na igreja e na universidade. Né? Então, se o docente vive integralmente a sua fé, é claro que essa influência é extremamente positiva, no sentido de incentivar, estimular a vivência da fé. Porque a primeira crise que os nossos irmãos, né, os nossos membros, enfrentam quando chegam na academia é se declarar cristão. Porque têm medo de serem malhados. Né? Mas quando eles percebem que eu tenho uma referência à minha frente, que não tem medo de assumir que é cristão, então eles próprios também ganham força e começam a se afirmar como cristãos. E nesse sentido, a referência de cristão não é o professor que levanta a mão no céu e diz, olha, eu sou crente, eu sou cristão, não. A melhor maneira de declarar que se é cristão é através do testemunho. A maneira como você vive, a maneira como você lida com o outro, a maneira como você trata o seu aluno, ele vai perceber que alguma coisa há de diferente nele. Quando ele procurar, às vezes até ele pergunta, mas professor, eu estou sentindo, estou percebendo alguma coisa. O senhor é cristão? Aí eu não escondo. Claro que sou. Eu sou cristão, sou pastor de igreja, eu pastoreio. Não acredito, professor. Como é que você veio parar aqui? Esse é o susto dos alunos. Como é que você veio parar aqui? Não, não tem segredo nenhum. É só estudar. É só estudar. Exatamente. Então, nesse sentido, o testemunho vivo do professor é uma influência positiva para este aluno. Agora, se o professor vive essa dupla personalidade na igreja cristã e na universidade mundano, vamos assim dizer, é claro que esse testemunho é negativo, é uma influência negativa nesse sentido. Mas, do contrário, é uma influência positiva. Por exemplo, é uma experiência quase que cotidiana. O semestre passado, não, minto, o ano passado, né, estava acontecendo um grupinho no curso de Educação Física, numa instituição em que dou aula. Não vou entrar no mérito da questão agora. Estava dando aulas, os alunos me procuraram. Professor, nós sabemos que somos cristãos, né? E a gente tem sofrido ataques aqui, né? Aqui na faculdade, hora de fulano, falando os autores que estão estudando. Então, nós queríamos propor, assim, fazer um grupo de oração lá num... Eu disse, opa, tô dentro.
Mas, professor, e aí? Qual é o caminho que eu devo seguir? Como é que a gente faz isso? Não, não tem segredo, não. Olha, desçam, marquem uma audiência com a diretora da faculdade e digam o que vocês estão pensando. E se precisarem, digam, nós conversamos com o professor Elias. O professor Elias pediu que nós viéssemos ter com a diretora. E nós só queremos que nos autorize a fazermos 30 minutinhos de oração lá em cima do prédio. Os meninos se mobilizaram, escreveram um documento, mandaram, foram lá na audiência. A diretora disse, olha, façam o tempo que vocês quiserem. Se o professor Elias está dentro, eu assino embaixo, porque o professor Elias, para nós, é uma referência. Aí nasceu um grupo de oração, né, que nos dias em que eu podia, estava lá, dando estímulo aos meninos. E lá os meninos oravam, falavam em línguas e faziam lá o que precisava ser feito, dentro da academia. Né? Então, nesse sentido, a força que o grupo ganha é reflexo desse estímulo que o professor dá. Né? Se eu dissesse, por exemplo, não façam isso, porque isso é incompatível, não, eles não teriam feito. No entanto, ao receberem esse estímulo, né, do professor, então eles ganharam coragem, procuraram a direção, né, conversaram com a direção, e a direção deu testemunho. Não, se o professor aprova, nós assinamos embaixo. Podem fazer lá. Aliás, vocês vão abençoar a instituição. Então, orem mesmo. E não esqueçam de nos colocar nas vossas orações. E os meninos estão lá, estão orando. Estão orando. Nada à revelia e tudo consentido dentro dos trâmites da própria instituição. Então, eu não acredito que isso seja uma influência negativa. Pelo contrário, o espaço acadêmico é um espaço democrático, onde cada um pode viver integralmente a sua fé, sem medo de ser diminuído. A melhor maneira de provar o nosso valor, primeiro, é com o nosso testemunho. E segundo, com o nosso testemunho. Então, se eu sou cristão, eu preciso não ser bom. Ser bom é pouco. Eu tenho que ser o melhor. Excelente. Não posso faltar nas aulas, não posso ter notas ruins, não posso ser pego colando para fazer a prova, eu tenho que dar testemunho. O professor tem de sentir, sim, senhor, esse menino, essa menina é um cristão que dignifica a sua fé. Agora, se é um cristão que está ali na sala de aula, é o primeiro a colar, é o primeiro que falta nas aulas, é o primeiro que não faz as atividades que o professor manda para casa, é claro que esse testemunho não é bom. É claro que esse testemunho não é bom. E nesse sentido, eu, quando descubro que o fulano é crente, eu não poupo, não. Eu não poupo. Eu vou para cima deles. Vocês têm que dar testemunho. Vocês podem até brincar. Aqui na minha aula, vocês não vão brincar. Porque eu não vou querer que o nome de Deus seja blasfemado entre os não crentes por causa do vosso mau testemunho. E aí eu pego no pé. E graças a Deus, até hoje, as experiências que eu tenho vivido, não só com os assembleanos, né, e não são poucos, os nossos irmãos da Assembleia, nas salas de aula, é um testemunho que vale a pena. Vale a pena. Professor, olha, estou há tanto tempo sem estudar e estou com dificuldade da leitura desses textos. Não tem problema. Meu irmão, eu te apoio. O que você precisa fazer é isso. Aí o irmão vai. Se pintar alguma dúvida, pode me procurar no corredor, na lanchonete, na sala dos professores. Eu te tiro a dúvida quando for oportuno, sem problema. Essa relação tem sido boa. Então, não posso dizer que quando o professor dá bom testemunho, influencia negativamente. Pelo contrário, é uma influência positiva. E isso estimula a viver a fé dentro desse ambiente e sem medo. Né? Se há algum tempo nós, os evangélicos, éramos tidos como os idiotas, os imbecis que andam com a Bíblia debaixo do braço, é claro que hoje as pessoas têm receio de dizer isso. Por quê? Por causa do testemunho de alguns irmãos que estão na academia
e fazendo toda a diferença. Né? Toda a diferença. Queridos internautas, a live hoje é pedagógica. É uma lição de vida. O que estamos ouvindo aqui com o professor e doutor Elias Binja é extremamente relevante. Essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube para depois você assisti-la quantas vezes quiser. E vamos tocar o barco, porque, pastor Elias Binja, o senhor está falando de uma forma tão assim agradável, tão abençoada, que já se foram 40 minutos que eu nem vi. Não se preocupe com o relógio. Não, nós temos uma pauta aqui e eu quero te fazer uma pergunta agora sobre como que o assembleiano, professor, deve lidar com o relativismo apresentado na academia frente os absolutos das escrituras. Ok. Oh, excelente questão. Primeiro, eu vou responder primeiro academicamente e depois eu vou responder isso de forma mais livre. Ok. Bom, na antiguidade, teve um filósofo chamado Tales que deu início à filosofia. Né? Essa maneira de pensar a realidade a partir das nossas faculdades cognitivas, sem fazer qualquer tipo de apelo a forças transcendentais, como acontecia no período mitológico. Muito bem. Assim nasceu a filosofia. Só que ele não deu nome a essa forma de pensar. Quem vai dar nome a essa forma de pensar a realidade é outro filósofo chamado Pitágoras. Pitágoras deu o nome de filosofia a esta maneira de pensar a realidade sem a concorrência de forças transcendentais. Só que na palavra filosofia tem alguma coisa que escapa às nossas abordagens. E mesmo na sala de aula, às vezes até os professores deixam passar isso batido. Mas se isso fosse levado a sério, isso deixaria claro essa pergunta que o meu pastor está fazendo. O que significa a palavra filosofia? A palavra filosofia é uma palavra composta. Filo e Sofia. Filo, amigo. Sofia, sabedoria. Então, filosofia é amigo da sabedoria, ou amigo do saber. Aí a pergunta que fica é: o que é ser amigo da sabedoria? O Pitágoras não disse sábio, nem disse sabedor. Ele está dizendo amigo da sabedoria. Porque em Pitágoras ele esclarece o seguinte: há uma diferença entre o divino e o ser humano. O divino é sábio. O ser humano jamais será sábio. Por duas razões. Primeira razão: o divino não tem necessidade. Ele é pleno, não tem necessidade. Então, por não ter necessidade, ele dedica-se à sabedoria. Nós temos muitas necessidades. Logo, a nossa atenção está dividida entre o prazer de querer saber com a satisfação das nossas necessidades. Logo, a distância que nos separa do divino é esta. Por ele não ter necessidade, dedicação total ao saber. Nós, por termos necessidade, dedicação parcial ao saber. Essa é a primeira. A segunda característica é que o divino tem acesso às coisas tais como elas são. Nós, os seres humanos, não. Nós só temos acesso àquilo que as coisas parecem para nós. Logo, o divino, quando fala, diz a verdade. Mas o ser humano, quando fala, não diz a verdade. Ele opina sobre a verdade. Logo, o divino é sábio.
Mas o homem, o máximo que ele consegue é ser amigo da sabedoria, não sábio. O que Pitágoras estava dizendo com isso? Estava dizendo o seguinte: a verdade só e só se o divino a nos der a conhecer. Porque por nós não temos acesso à verdade. Porque a verdade para nós é apenas a boa elaboração da nossa opinião acerca das coisas. Então, pega a ciência. O que a ciência faz hoje? Está correndo atrás da verdade? Mas o que a ciência diz é a verdade? Não. É a melhor opinião acerca das coisas. Por isso que a verdade científica é dinâmica. Ela muda. Ela é aprimorada. Ela é aperfeiçoada. Na academia, a gente faz a distinção de verdade, com letra maiúscula, e verdades, com letras minúsculas. Verdades é aquilo que a gente produz a partir das nossas faculdades cognitivas. Verdade é aquilo que nos é dado pelo divino. Então, quando você entra na sala de aula, tudo que você ouvir acerca da verdade, na verdade, são as melhores opiniões acerca daquela realidade. Não é verdade absoluta. É verdade transitória. Porque ela vai mudar. O que nós estamos dizendo hoje, daqui a algum tempo, os nossos netos vão dizer exatamente outra coisa. Né? Por exemplo, lá no século XVIII, Newton formulou as suas 3 leis, as 3 leis de Newton, das quais, hoje, nós já superamos as leis de Newton. Força igual a massa vezes a gravidade. Hoje a gente já não está operando com essa formulação da realidade. Hoje estamos pensando energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. É a superação da lei de Newton. Houve mudança? Claro que houve. A realidade é mais complexa em Einstein do que foi em Newton. A realidade que os nossos pais conheceram é bem mais simples, comparada à realidade que nós estamos conhecendo. Então, a nossa ciência vai galopando, mudando, se ajustando a essa complexidade. O próprio Einstein diz, olha, entre o céu e a terra existe tanta coisa que a nossa ciência é rudimentar para dar conta. Então, essa ciência da qual nós estudamos e queremos declarar como verdade absoluta, não é absoluta. Qualquer acadêmico sabe que a verdade científica não é absoluta, ela é relativa. É só ler Karl Popper, é só ler... Bom, aí os teóricos são diversos, que vão dizer que o conhecimento científico é transitório. Mas, nesse sentido, não é transitório o que o divino disse. Porque há mais de 2000 anos, ele disse que nós éramos pecadores. Aliás, nem há 2000 anos. Há quanto tempo ele disse que nós somos pecadores? E o que mudou? Não mudou nada. Não mudou nada. Então, essa distinção precisa ser feita. Eu, enquanto acadêmico, eu sou amigo da sabedoria, eu não sou sábio. Sábio é o divino. Porque tem acesso às coisas tais como elas são. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele diz, eu sou a verdade, na verdade, ele está dizendo exatamente aquilo que o outro tentou dizer lá atrás. O que Jesus diz não é relativo, é absoluto. O que ele fala a meu e a teu respeito é absoluto. Porque ele não vê como você parece. Como eu estou vendo o meu irmão William do outro lado. Eu estou vendo a aparência dele. E ele está vendo a minha aparência. Mas o divino nos conhece por dentro e por fora. Não há nada que a gente lhe esconda.
Então, o que ele diz a nosso respeito não é opinião a nosso respeito, é a verdade. O que ele diz acerca do universo não é relativo, é absoluto, porque é a verdade. Agora, o que a gente está falando sobre o universo só são opiniões bem elaboradas. Esse é o primeiro ponto. Logo, o que a gente vai aprender na escola é relativo. Mas o que a gente traz da igreja, traz das escrituras, não é relativo, é absoluto. Então, quando eu entrar na sala de aula, eu preciso ter isso patente. O que eu estou ouvindo é relativo. São opiniões bem elaboradas de acadêmicos. Os acadêmicos não são deuses, são seres humanos. Com uma diferença, estudaram um pouquinho mais do que a gente. Só isso. Mas que são seres humanos, são seres humanos. O que eles disseram é verdade absoluta? Não, é relativa. E em muitos aspectos eles estão completamente enganados. Se não, veja. A maior controvérsia, talvez a maior dificuldade com a qual alguns alunos dentro da faculdade se debatem, são as teorias, não propriamente a ciência, são as teorias. A teoria da evolução versus a teoria da criação, ou criacionista. Criacionismo, evolucionismo. Bom, por que isso dificulta? Dificulta porque existe um discurso discriminatório contra a religião no seio da academia. Porque muitos acadêmicos mal intencionados vão dizer que evolucionismo é teoria científica. E criacionismo é religião. Mentira. Mentira. E eu lhe mostro por quê. Por ser uma teoria, ela não encontra guarida. Não há prova cabal, definitiva. Porque se não fosse, se tivesse prova cabal, deixaria de ser teoria, passaria a ser enunciado científico. Logo, por ser teoria, o fundamento dela é a fé. Então, tanto para o criacionista quanto para o evolucionista estão assentes no mesmo princípio: fé. Então, o evolucionista é aquele que acredita que o universo vem evoluindo. O criacionista é aquele que está dizendo não. O universo não evoluiu nesse sentido. Ele não nasce e vai... Não existe desde sempre evoluindo. Pelo contrário, teve um começo. E é a partir desse começo que as coisas vão ganhando sentido e forma. Então, quem está certo? Academicamente, nenhum está certo. E, ao mesmo tempo, ninguém está errado. Por quê? Porque você não pode provar nenhum nem outro, racionalmente. O máximo que você pode fazer é crer. E é isso que a gente faz. Então, o que se faz com isso? Academicamente, criam-se consensos acadêmicos. Alguém consentiu, um grupo de teóricos chegaram a um consenso. Para dar continuidade às pesquisas, vamos consentir que isso foi assim. Agora, eles têm certeza que foi assim? Não, não têm. É um consenso científico. Por isso que a base é a fé. Olha lá, teoria do Big Bang. Teoria da origem do universo. Existem milhares e milhares de teorias. Mas por que nós validamos a teoria do Big Bang? Porque essa teoria é resultado de um consenso acadêmico. Não é que seja verdade. E mesmo que fosse, isso não explica. Por quê? Porque há uma indeterminação na própria teoria. Se não, veja, o mundo ou o universo começa de uma explosão. O que essa teoria não explica é
de onde veio o material que explodiu. Porque a explosão não se faz do nada. A explosão é de matéria, seja ela orgânica ou inorgânica. Então a pergunta é, de onde veio essa matéria? Do nada, não surge nada. Alguém fez essa matéria que explodiu. Então, é teoria. Afirmar é acreditar. Agora, você não é obrigado a acreditar no que os outros acreditam. Certo? Você não é obrigado a acreditar no que os outros acreditam. Mesmo academicamente, a ciência não está fundada nas certezas. A ciência está fundada na incerteza. Né? Pega um projeto de pesquisa, né? Pega um projeto de pesquisa qualquer. Tem um tópico chamado problematização. O que é problematizar? É duvidar. Então, a ciência não está assente na certeza, está assente na dúvida. Nós duvidamos. Por causa da dúvida, procuramos provar ou responder àquela dúvida que está posta. Então, entre na sala de aula e fique tranquilo. Porque do que nós estamos produzindo, você pode duvidar. Mas o que você não pode fazer é duvidar daquilo que você traz como princípio da sua fé. Disso você não pode duvidar. Então, que venha o Freud, venha Schopenhauer, venha Nietzsche, venha quem quiser. Esse é só um bom acadêmico que, na área em que ele está versado, emitiu as melhores opiniões em relação aos outros. É verdade absoluta? Não, é relativo. Mas o que o meu Jesus falou ainda não mudou. Está válido. Nisso, eu não ponho em dúvida. Eu acredito. Isso me dá segurança na sala de aula. Me deixa tranquilo. Então, que o professor ensine. Agora, por conta disso, a maioria dos nossos professores, ao entrar na sala de aula, ele tem como pano de fundo as suas crenças. E em cima desse pano de fundo, o conteúdo da sua matéria. Então, quando o professor entra na sala de aula, o pressuposto que eu, aluno, preciso distinguir logo de cara é fazer a distinção entre o conteúdo da sua matéria e o conteúdo da sua fé, que lhe serve de base. Qual é a fé dele? Se você aprender a fazer essa distinção, então você separa a fé do professor e se apropria do conteúdo. E o conteúdo não é para você também se apropriar de forma acrítica, tem de se apropriar de forma crítica. E o critério de validade para você avaliar os seus pressupostos é a palavra. É a palavra. Porque se você não estiver firme naquilo no que você acredita, é claro que você vai ser levado pela enxurrada. Porque até entre nós acadêmicos não há concordância. Nós vivemos nos discordando um do outro. Pega, por exemplo, vamos lá, as teorias da educação. Pega lá, Piaget. Piaget disse. E depois pega Forsten. Forsten foi discípulo de Piaget, mas ele contradisse o mestre. E propôs alguma coisa melhor. Só que, como o titio Piaget é o mais conhecido, Forsten praticamente pouquíssimas pessoas conhecem. Mas está aí. Nós não vivemos em concordância o tempo inteiro, então você não é obrigado a concordar. Agora, ponha em pauta a sua base e, a partir dela, julgue o que você está ouvindo e retenha aquilo que for bom. A outra coisa, além desse pano de fundo, que todo professor carrega, que é a sua fé, que são as suas crenças, é dar prioridade às suas crenças em detrimento da crença dos outros. Então você vai encontrar professores, por exemplo, que frequentam uma religião que não é cristã, na hora de escolher os autores, vai escolher os autores que favorecem as suas crenças.
Se você não saber, não aprender a fazer essa distinção, então, eu tive uma professora que deu filosofia moderna, e nem filosofia moderna, ela trabalhou o pensamento de Spinoza, e ela fez uma leitura de Spinoza a partir do Espiritismo. Ela leu o texto de Spinoza e o interpretou à luz das doutrinas espíritas. Ah, mas eu já tinha preparo. Eu soube distinguir o Spinoza do espiritismo da professora. E essa bagagem é que nós precisamos dar aos nossos membros antes deles irem para a universidade. Agora, quando eu chego na sala de aula, a professora está falando do espiritismo, é para eu bater de frente com ela? Não. Ela está só emitindo a sua opinião. É só uma interpretação do autor. Eu vou ter a minha interpretação. Ela termina de dar o que ela compreendeu do texto, eu vou lá na fonte, eu tenho o texto. Eu leio o texto e vou interpretá-lo à luz da minha compreensão. Na hora de fazer a prova, o que conta não é a opinião do professor, o que conta é o que o texto está dizendo. E isso a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E também não precisa bater de frente. Ah, professor, eu discordo por causa... Não precisa fazer isso. Se te provocarem, responda à altura. Mas se não te provocarem, respeite. É o ponto de vista, é a opinião, é a crença do seu professor. Respeite. Agora, se ele te provocar, meu amigo, não poupe bala, não. Vai com tudo. Responda à altura. Mostre aquilo no que você acredita. Porque isso não só vai fazer bem a si, como também vai servir de orientação e auxílio aos outros que estão passando pela mesma situação que você. Então, essas categorias, essas distinções me fazem dizer ao irmão, sem medo de errar, vá para a universidade e sinta-se à vontade. Porque aquele lugar não é só dos não cristãos. Aquele lugar também é seu. E naquele lugar você precisa sinalizar que o Cristo que você adora é a verdade. Deixa eu tomar uma água, porque as suas reflexões teológicas são profundas. Olha, pastor, tem aqui dezenas e dezenas de comentários. Não dá para a gente jogar agora na pauta, porque vai fugir daquilo que nós já combinamos. Todavia, o Senhor tem toda a liberdade para, quando tiver uma disponibilidade na sua agenda, dar um feedback aos internautas, que eles ficarão honrados, porque aqui a interação deles no nosso canal do Facebook está bem legal. Ok. Oi, diga, pode falar. O senhor quer falar alguma coisa? Pode falar. Não. Por favor, pode continuar. Então, respira, professor Elias Binja, porque, olha, a aula hoje está assim, como dizem os jovens da internet, top das galáxias. Eu ia te fazer umas outras perguntas, mas no desenvolvimento da sua argumentação, o senhor já foi introduzindo os assuntos de forma inteligente. E, assim, a gente não vai conseguir esgotar o assunto, mas futuramente, para o ano que vem, permitindo Deus, o senhor topa a gente fazer uma live parte 2? Tô dentro. Contem comigo. Tem muita gente aqui mandando abraço, dizendo que realmente o seu testemunho como docente, pastor Elias Binja, tem estimulado os internautas a também ingressarem na academia, não apenas como discentes, mas como docentes. Tem muita gente aqui entrando em contato, mandando mensagem. Tem um colega nosso aqui, o irmão João Honorato, ele diz: acabei de terminar o meu doutorado em Química, conheço bem os desafios que enfrentamos no meio acadêmico, parabéns pela iniciativa da live.
E ele cita que em Goiás tem a Unievangélica, que é uma universidade marcante em Anápolis e região. Entre outros comentários que eu poderia estar lendo aqui, mas o tempo corre. É o seguinte, quero te fazer uma pergunta. Eu posso te apertar um pouquinho? Deve. Porque na academia, os professores falam assim, eu quero fazer uma provocação. Seria ético, professor Elias Minja, que jovens evangélicos, sobretudo assembleianos, ingressem em movimentos estudantis, por exemplo, a União Nacional de Estudantes, e, por conseguinte, se filiem em partidos políticos de esquerda? Como que o senhor analisa esta provocação que eu lanço ao senhor? É uma provocação pertinente, pertinente. Bom, a primeira coisa é, os movimentos estudantis, eles têm cara, né? Têm pautas, têm cronograma, têm agenda, né? Antes de entrar em qualquer movimento, a primeira preocupação que eu oriento aos meus alunos é leia a agenda, leia o programa daquele movimento, seja ele qual for, político ou partidário, estudantil, não importa. Leia o programa, né? O estatuto daquele movimento. A partir do estatuto, você tem uma ideia. Nenhum movimento contrário à sua fé te é lícito participar dele. Para início de conversa. Porque é incompatível. Né? Então, não vou aqui entrar no mérito da questão, discutir, por exemplo, ir ou não ir, fazer ou não fazer parte do movimento estudantil da UME. Bom, todos nós sabemos que aquilo tem uma cara, tem um programa, tem uma agenda política, tem uma militância que é muito clara, né? Quais são as bases fundantes, ideológicas desse movimento? Se você explicita essas bases, elas estão inscritas, né, no marxismo-leninista. E o marxismo é, por princípio, ateu. Religioso. É claro que nós temos alguns irmãos que estão criando ou dando uma versão cristianizada dessa orientação ideológica. Mas, por princípio, ela é ateia. Religiosa. Né? É só ler o Manifesto Comunista, né, que é o grande documento do movimento que vai passar para a história, está lá, ipsiliter, né? Bem claro, para não deixar em dúvida ninguém. Então, se por princípio aquele movimento tem uma pauta ideológica que é contrária à minha fé, eu vou me filiar a ela para fazer o quê? Para fazer o quê? É a mesma coisa que você querer ser cristão entre ateus. Eu vou me filiar no movimento ateu porque eu acho que eu posso contribuir. Meu irmão, fique à vontade. É uma questão de tempo. Você não vai mudá-los. Mas eles vão mudar você. É uma questão de tempo. Eu fui convidado reiteradas vezes para fazer parte de alguns movimentos. Primeiro, o movimento negro, que analisando a pauta, não faz jus àquilo no que eu acredito. Eu acredito no ser humano, independentemente da sua cor, independentemente da sua origem, independentemente, inclusive, da sua fé. Eu acredito no ser humano. E isso é o que a minha fé me manda fazer, porque Cristo, quando veio ao meu encontro, não teve em consideração nada. Ele apenas me amou. E é isso. Então, entrar nessa militância contra o fulano, Beltrano, porque ele é branco, porque... Não.
Eu respeito, eu sou negro, eu sou africano, eu conheço a minha história fora do continente, eu sei por onde os meus ancestrais passaram por essa terra, eu sei de tudo isso. Mas também eu não vou aprovar nenhum discurso de vitimismo. Perguntem às instituições por onde passei. Eu fui bolsista, eu fui, enfim, passei por tudo que tinha que passar, mas eu em nenhum lugar me mostrei inferior ao branco ou superior ao branco. Eu apenas me mostrei como um ser humano. O que os meus avós vivenciaram, ok, aconteceu. É um momento histórico. Né? A própria licitude cultural da época permitiu aquilo? Claro que permitiu. Quanta coisa nós estamos fazendo hoje que os nossos netos vão corrigir e vão reprovar. Então, por exemplo, hoje, inclusive preguei isso hoje na nossa igreja, qual é o lugar que os nossos idosos têm nas nossas igrejas? Você tem ministério de infantil, você tem ministério de jovens, você tem ministério de casais, tem ministério para tudo quanto é coisa. Tem algum ministério para a terceira idade? Amanhã os nossos filhos vão olhar para o que nós estamos fazendo com os nossos velhos, o que é que eles vão dizer? Tem muita coisa ilícita na nossa cultura hoje que será reprovada amanhã. Então, olhar para o passado e dizer que lá estava tudo errado, é claro. É cômodo, inclusive. Porque quem viveu aquilo, à época, não está mais aqui também para falar. Né? Bom, enfim, não vou entrar no mérito da questão. Mas o que eu estou dizendo, nesse sentido, é eu, enquanto cristão, não me filiaria a nenhum tipo de movimento que, por princípio, é contrário ao exercício da minha fé. Então, se é um movimento, é partido e coisa do... não tem problema. Você pode se filiar. Mas, desde que a militância que você vai fazer não entre em conflito com o exercício da sua fé. A partir do momento em que conflita, meu amigo, você tem que cair fora. Né? Por exemplo, outro dia alguém me perguntou se o Estado, a igreja pode ser parceira do Estado e coisa do gênero. Historicamente, essa parceria nunca deu certo. Segundo, é sempre uma parceria injusta. Porque o Estado quer os benefícios da igreja. Mas o Estado nunca vai cooperar para que a igreja cumpra a sua missão. Porque o Estado é laico. Se ele cooperar para a igreja cumprir a sua missão, ele nega aquilo que o define enquanto Estado laico. Logo, essa parceria não é uma parceria direta, é uma parceria indireta. E essa parceria só está válida se e tão somente se o que o Estado se propõe a fazer não nega a palavra de Deus. Mas a partir do instante em que o Estado começa a negar a palavra de Deus, está na hora da gente romper e dizer não. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ponto. Então, Paulo vai dizer, respeitai, orai pelas autoridades, lá. É verdade, tudo isso está válido. Desde que esse mesmo Estado não contrarie a palavra. Porque na hora em que o Estado contraria a palavra, o nosso posicionamento é pró-palavra e não pró-Estado. Então, qualquer parceria nesse sentido é uma parceria no sentido de nós, igreja, estamos participando na formação da identidade, na formação da cidadania, na formação ética dessa sociedade. Nós temos essa colaboração, essa participação. Agora, participamos porque o Estado nos manda? Não. Isso é da nossa natureza enquanto igreja. Agora, daí resulta que eu, enquanto membro, não deva participar da política engajada? Pelo contrário, não.
O que eu estou dizendo é, o Estado é uma coisa, participar da política é outra coisa. Primeiro, político todos somos. Porque não existe vida em sociedade que não esteja inscrita na política. O que é política? É a arte de gerenciar poderes. Nesse instante, enquanto estamos nessa live, nós estamos fazendo política. Porque aqui há uma negociação de poderes. Eu posso falar, o meu irmão William pode falar, e os irmãos internautas que nos acompanham podem falar. Mas para que haja ordem, é preciso que a gente negocie esse poder falar. Quando um fala, os outros escutam. Quando o outro fala, quem estava falando tem que ouvir, porque senão, isso é política. Então, políticos somos todos. A diferença é que alguns são engajados partidariamente. Aí é um trabalho político profissional. Nesse sentido, vai se envolver com a política engajada, então se prepare para o efeito. Para eu ser professor, eu tive de estudar. Tive que tirar a documentação necessária que me autoriza a entrar numa sala de aula e dar aulas. Quer fazer política? Meu irmão, não faça de qualquer jeito, vai estudar, vai se preparar. Vai se preparar. Agora, ao fazê-lo, faça com a plena convicção de que aquilo é uma vocação. É a parte que o Senhor te conferiu a fazer. Então, faça política servindo ao Senhor. Agora, entrar na política engajada de qualquer jeito, de qualquer maneira, meu irmão, eu lhe garanto, você vai quebrar a cara. Eu me lembro com saudade de alguns pastores nossos da Assembleia de Deus, que no final dos anos 90 estremeceram esse país de norte a sul, de leste a oeste, com mensagens tão poderosas, que passaram o oceano, estavam fazendo sucesso do outro lado do mundo. No entanto, no momento em que eles entraram na política, o discurso foi murchando, 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 murchando. Hoje, mal nos lembramos de quem são eles. Eu poderia citar nomes, mas eu não vou fazê-lo porque eu acredito que os irmãos sabem melhor do que eu estou falando. Não estou dizendo que o cristão não pode fazer política engajada. Para eu ser professor, eu parti do princípio que esta é a vocação que o Senhor me deu. É desta maneira que eu vou contribuir e vou servir ao Senhor servindo ao meu próximo. Então, se é para fazer política, que você tenha certeza que esta é a vocação que o Senhor lhe conferiu. Porque se não for, você vai quebrar a cara. Alguns irmãos entraram querendo poder, querendo influência, querendo facilidades e coisa do gênero. Conseguiram tudo isso. Mas, em compensação, viraram as costas para a vocação que o Senhor lhes tinha dado. Eu me lembro, com saudade, das mensagens do pastor Takayama, aqui em São Paulo. Cadê o pastor Takayama? Cadê? Só estou citando um. Eu me lembro de um irmão, de um pastor, não o pastor Takayama, claro, é outro pastor, fez muito no Paraná. Muito no Paraná. Na época eu estava na cidade de Autônia, né? E eu estava fazendo ministério de final de semana na Assembleia de Deus, em Autônia, né? Eu cuidava da escola dominical. As irmãs do círculo de oração convidaram esse pastor, não vou dizer o nome, porque não me convém. O culto de celebração começava às 18h30. A estimativa dele começar a pregar seriam às 8h30 da noite. Era um sábado. Quando eram 8h15, ele chega na igreja. E as irmãs já perdendo até o fôlego, porque o irmão não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. E como o irmão era já conhecido, era excelentíssimo pregador, a igreja estava assim. Não cabia gente. Esse irmão chega, 8h15, nem entrou no templo, foi direto lá no gabinete pastoral, onde montaram uma estrutura, a pedido dele,
né? Onde tinha maquiadora e tal, aquelas coisas que, bom, não vou entrar no mérito da questão. Quando eram 8h30, ele exigiu que lhe fosse dada a palavra. Então, para tudo que as irmãs estavam fazendo, porque agora ele tinha que entrar e ministrar a palavra, porque já tinha outro compromisso, sabe Deus aonde. E ao entrar, claro, os guarda-costas ao lado dele, né? Se sentaram lá no púlpito com os obreiros e tudo mais. Tudo bem. Começou a pregar. Que palavra. Tremenda palavra. Para nós que estávamos ouvindo, era uma palavra tremenda. E aí, a um dado momento, falou. Agora dá glória a Deus. A igreja foi ao delírio. Como ele estava com o microfone de lapela, é de lapela? Não, eu acho que sim. Aquele microfonezinho. É o headphone. É headphone. Ele tentou pegar a base e desligar o microfone para falar alguma coisa no seu assessor. Sei lá se é assessor, se é guarda-costas, se é o quê. E tinha 2 canais para desligar o microfone. Ele desliga o primeiro canal e pensou que estava desligado o microfone. Ele chega no assessor e diz o seguinte: esse povo é besta. Você fala qualquer coisa, eles glorificam, dão glória a Deus. Só que naquele instante, a voz dele saiu pelo microfone. A igreja que estava aí murchou no ato. A pregação acabou naquele instante. Quando ele percebeu o que aconteceu, só foi tirar o microfone, entregou tudo, pegou ele, os assessores, guarda-costas, subiram no carro, se mandaram. Nunca mais ouvi falar desse pastor. A coisa subiu a cabeça. A vaidade suplantou o exercício da fé. E o deboche é uma questão que veio assim, de galocha. O resultado é que hoje ninguém sabe mais desse pastor. Quem lembra dos Gideões dos anos 90, comecinho dos anos 2000, os pastores que estremeceram o Brasil naquele púlpito, alguns entraram na política. E a política acabou com eles. Porque pensaram que aquilo seria só mais uma profissão qualquer. Mas não é. Ou você tem vocação para o efeito, ou não. Se você não tem, meu irmão, nem comece. Mas se você tem, meu irmão, nem poupe. Vai! E deixe que Deus te use. Deixe que Deus te use como luz no meio daquelas trevas. Então, da mesma maneira, eu não diria, se você não tem vocação para lidar com a sala de aula, nem comece. Você vai parar no hospício. Mas se é isso que o Senhor reservou para você, meu irmão, não sinta medo. Venha. Serás muito bem-vindo no nosso meio e você vai contribuir significativamente. Então, o princípio áureo para esses movimentos, seja estudantis, seja partidário, político, o critério é se a pauta contraria o exercício da nossa fé, contraria os fundamentos nos quais está arraigada a nossa vivência, meu irmão, nem entre, nem comece. Mas se não, meu irmão, vai até onde as condições te permitirem e deixa que Deus te use poderosamente. Do contrário, na universidade em que fiz o curso de filosofia, nós tínhamos um movimento de alunos, que a gente chama, até hoje, é chamada de ABU, Aliança Bíblica Universitária. Eu fui líder de um núcleo da ABU na instituição. Meu irmão, foram anos assim gloriosos. A gente que já tinha assim um chão mais firme, então nós acolhíamos os irmãos que estavam chegando,
ainda perdidos, perplexos, sem saber como se orientar dentro. Então, nós chamávamos os irmãos para aquele momento de oração, e aí a gente passava orientações, e a gente aproveitava fazer evangelismo e tal. Era um movimento maravilhoso. Estudantil? Mas é cristão. É cristão. Vale a pena. Agora, se não for, meu irmão, veja a pauta, veja o programa, veja a agenda. Se contraria, nem comece. E se começar, é uma questão de tempo. Você não vai suportar. Ou você vai para o lado de lá, ou você vai cair fora. De duas, uma. Então, essa é a minha orientação em relação à questão. Não vou terminantemente dizer, participa disso, não participa daquilo. Não. Você tem que ter critério. O critério é, todos esses movimentos tenham um programa, tenham uma ata de fundação, né? Tenham uma constituição do movimento. Nessa constituição, nesse programa, está lá escrito quais são as atribuições, os deveres, as funções, as finalidades, está lá tudo. Leia. Se não contradiz a sua fé, meu irmão, toca o barco para frente e abençoe a todos quanto você puder. Mas se ao ler e perceber que alguma coisa é incompatível com o exercício da sua fé, eu já não te aconselho a continuar. É melhor que você fique de fora. Queridos internautas, o recado foi dado. Leia o estatuto, o regimento interno, Isso. as atas, e assista novamente a gravação dessa live. Professor, é o seguinte, nós vamos deixar para continuar o assunto da live parte 2. Sim. Porque o senhor tem bastante café no bule, e a gente ficaria tomando café até 4 horas da madrugada, porque está uma bênção a sua reflexão conosco do tema a inserção de assembleanos na academia. Eu queria que o senhor, nesse momento, por gentileza, fizesse as considerações finais, e nesse ensejo, fique à vontade para deixar os seus contatos, caso alguns dos internautas tenham o desejo aí de convidá-lo para dar uma palestra, um estudo bíblico, ministrar a palavra. O senhor tem liberdade, nesse momento, para fazer o seu merchandise. Bom, primeiramente, Pastor William, eu quero agradecer imensamente o convite, o privilégio de compartilhar, conhecê-lo, né, de forma visível, ainda que não ainda presencialmente, mas de forma visível, conhecê-lo, as pessoas de quem lhe recomendaram meu nome, pastor Maurício, é um pastor amicíssimo, alguém de quem tenho um carinho, um respeito. O pastor Deirão, então, não tenho o que falar. Então, agradeço imensamente, primeiro. E segundo, deixar uma palavra de orientação, considerações finais para os meus irmãos internautas. A academia é maravilhosa, mas ela também tem alguns cuidados que a gente precisa levar em consideração. E o primeiro deles é justamente este, que à medida em que nós nos aprofundamos no exercício acadêmico, a gente não pode abrir mão do exercício da nossa fé. Não pode abrir mão. A gente lê muito, porque a leitura é o nosso instrumento de trabalho. A maior tentação nesse sentido é de você mergulhar nos livros e se esquecer deste livro. Então, o meu conselho é, você que está adentrando na academia, seja como docente ou discente, leia tudo que você tiver direito enquanto estiver na academia, mas não abra mão da leitura do seu livro. Uma experiência minha, enquanto acadêmico, eu, durante o semestre, durante o ano letivo, eu tenho o compromisso de ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano.
de Gênesis a Apocalipse. Então, todos os dias, eu chego na universidade, uma hora e meia antes do início das aulas, eu ponho em dia minha leitura bíblica diária. Só depois eu mergulho nas leituras acadêmicas para cuidar do meu trabalho. Dessa maneira, eu mantenho viva a minha fé, arraigada nos princípios que fundam a minha vivência, ao mesmo tempo em que eu vou dialogando academicamente com todos os outros autores. E termino desejando aos irmãos que os desafios e as mudanças que o nosso país está vivendo vai requerer pessoas capacitadas e preparadas. Eu tenho fé que a igreja está mobilizada, se preparando para esse momento. E eu faço questão que estimulemos os nossos membros, estimulemos as nossas ovelhas a mergulharem de cabeça nos estudos, tanto os estudos bíblicos, teológicos e doutrinários, quanto nos estudos acadêmicos, para que quando nos perguntarem a razão da nossa fé, a gente tenha uma resposta à altura, seja ela acadêmica, bíblica ou teologicamente. Porque um membro preparado é um membro que vai fazer diferença de qualquer maneira. Desejo aos meus irmãos a paz do Senhor. Agora, em relação aos contatos, meus irmãos, os meus contatos, assim, me localizem no Facebook, me localizem... Bom, é fácil me encontrar, Eu vou deixar isso aos cuidados do nosso irmão William. É isso. Tá tão bom que eu não quero acabar, mas a gente precisa acabar. Sim. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos muitíssimo ao professor doutor, pastor Elias Binja, pela ótima entrevista. Nossos agradecimentos, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Desejamos um excelente descanso reparador e aguardamos a sua presença agora nas lives do próximo ano, 2021. E retornaremos no domingo, no dia 10 de janeiro, 10 horas da noite, que é o horário de Brasília. Eu estarei recebendo o professor Gedelias de Souza Moreira para falarmos sobre o seu livro, A Semente do Sangue, a história das Assembleias de Deus em Caratinga e Vargem Alegre, no estado de Minas Gerais. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço. Pastor Elias, um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.